E eu que descobri a traição do meu namorado no dia em que eu resolvi fazer uma surpresa pra ele, mas eu que fui surpreendida da pior forma possível. Eu e esse meu namorado, nessa época, estávamos juntos mais ou menos há um ano e pouco. E a gente tinha se conhecido através de um amigo em comum em um dia de churrasco. E aí começamos a conversar, nada assim demais no começo, foi tipo, conversa vai, conversa vem, trocamos telefone. E aí começamos a conversar todos os dias. E quando vimos, já estávamos saindo. E com 15 dias ele já me pediu em namoro e eu aceitei. Porque eu admirava muito ele. Ele era um homem assim, tipo, muito trabalhador, muito inteligente, muito esforçado. E ele já trabalhava em uma empresa há mais de 10 anos. Coisas que é difícil acontecer um rapaz trabalhar tantos anos assim na mesma empresa. Só que aí, infelizmente, ele acabou sendo desligado dessa empresa. E isso para ele foi um baque muito grande, porque ele não esperava, ninguém espera, né, ser mandado embora da empresa. Mas mesmo assim, ele tentou manter a cabeça no lugar. Só que ao mesmo tempo ele ficou muito preocupado, porque ele não queria mexer no dinheiro que ele tinha pegado da rescisão enquanto ele não conseguia um outro emprego. E foi aí que um colega dele sugeriu: ah, por que você não trabalha fazendo Uber? Esse amigo dele já rodava fazendo Uber e ele dizia que dava para poder tirar um dinheirinho bom. E aí ele pensou: ah, eu acho que não é uma má ideia, né? E aí ele perguntou o que eu achava. E eu falei assim: não, só vai, né? Eu apoiei ele em tudo, absolutamente em tudo. E aí ele começou então a fazer Uber. E no começo ele fazia algumas corridas, né, durante o dia. Depois ele começou a pegar umas corridas à noite. E aí depois, com o tempo, ele disse que queria só rodar à noite, porque à noite o dinheiro rendia muito mais. E realmente começou a render, porque a nossa vida, assim, nossa situação financeira começou até a mudar, porque nós começamos a frequentar restaurantes melhores, restaurantes mais caros, coisas que a gente só tinha vontade de ir, de frequentar, de ter, a gente realmente começou a ter. Ele começou, tipo, a comprar roupas, tênis de marcas pra gente. E assim, no começo, eu até estranhei, porque eu pensei: nossa, mas será que realmente trabalhar na Uber à noite dá tanto dinheiro assim? Mas como o comportamento dele comigo não tinha mudado em absolutamente nada, eu simplesmente falei: ah, acho que realmente dá dinheiro, né? E não desconfiei de nada. Mas a única coisa assim que eu percebi mesmo nele é só que às vezes ele chegava em casa e ele tava muito cansado. Então tinha dias que ele, tipo, chegava assim exausto, menos disposto. E às vezes eu ia procurar ele e ele dizia que estava muito cansado. Mas pra mim, na minha cabeça, aquilo era só reflexo de um dia de muito trabalho. Até o dia que tudo desmoronou. Que foi o dia que eu resolvi fazer essa surpresa pra ele. Porque depois de um dia intenso de muito trabalho, ele foi pra minha casa. Então ele chegou lá, tomou banho, muito cansado, e dormiu. E aí eu reparei que o carro dele tava muito sujo por fora, tava cheio de barro. Tinha chovido no dia anterior. E aí então eu pensei em fazer uma surpresa pra ele. Falei assim: vou limpar o carro dele. Quando ele acordar para poder trabalhar, o carro dele já vai estar limpinho, cheirosinho, para ele poder só sair. E aí eu peguei todos os produtos de limpeza e comecei a limpar o carro. Só que quando eu fui limpar por dentro, que eu abri o porta-luvas, eu encontrei uma sacolinha. E aí, por curiosidade, eu falei: o que será que tem aqui dentro dessa sacola? E aí eu abri. E quando eu abri, dentro daquela sacola estava cheio de preservativo. Então ali naquele momento meu coração disparou, começou assim a bater muito acelerado. E na mesma hora me deu um gelo, subiu assim um arrepio pelo meu corpo inteiro, porque a gente não usava preservativo, nunca a gente tinha usado. Então eu fiquei me perguntando por que aquilo tudo, por que aquele tanto de preservativo estava ali. E ali a minha primeira reação foi querer acordar ele naquele mesmo momento. Mas aí eu respirei fundo e pensei: calma, pensa, raciocina. E aí eu continuei limpando, tirei mais coisas ali do porta-luvas, até que eu encontrei um celular. Um celular que eu nunca tinha visto com ele. E aquele celular, ele estava desligado. Então eu corri, coloquei aquele celular para poder carregar. E quando deu um pouquinho de carga, eu liguei. E na hora que eu liguei, o celular ele não tinha senha, para minha sorte. E quando eu liguei, começou a chegar várias mensagens. E eram mensagens de uma mulher, uma senhora, uma coroa bonita, elegante, que dava pra ver pela foto do perfil dela, sabe? E aí eu comecei a ler as conversas, rolar. E eram conversas explícitas, muito explícitas. Nossa, na hora meu estômago começou a revirar. E aí depois que eu li todas as mensagens, que eu fui entender
tudo o que estava acontecendo. Ela tinha sido cliente dele no Uber, depois começou a contratar corridas particulares dele. E nessas corridas eles começaram a conversar. Uma conversa foi puxando a outra até que virou algo a mais. Ela começou a sair com ele, começou a pagar dinheiro para ele, dar presentes, bancar coisas. As mensagens eram de um nível que eu nem consigo falar aqui. Olha, eu comecei a passar mal, uma ânsia, uma vontade de vomitar. Eu larguei tudo ali mesmo que eu tava fazendo. Fui pro quarto e acordei ele desesperada. Joguei o celular em cima da cama, pedi explicação pra ele. Eu comecei a gritar, comecei a chorar. E aí ele não me negou. Na verdade, nem tinha como ele me negar, né? E aí ele começou a me contar tudo. Disse que se deixou levar pelo que aquela senhora oferecia. Disse que era dinheiro fácil, presentes, conforto. E ele sempre foi assim, muito bonito. Ele fazia academia, então ele tinha um corpo definido, tinha umas tatuagens, então ele chamava muita atenção. E é óbvio que aquela senhora, né, aquela coroa se interessou por ele. E ali naquela hora eu chorei como eu nunca tinha chorado em toda a minha vida. E aí eu mandei ele embora da minha casa, terminei tudo com ele. E depois de alguns dias ele ficou me ligando, me mandando mensagem, pedindo perdão. Jurava pra mim que ia parar, que ia acabar com aquilo. E eu resisti. Mas aí depois de 2 meses eu acabei voltando com ele. Eu voltei com ele com uma condição. Eu falei pra ele que aquilo tinha que acabar de uma vez por todas. E quando voltamos, eu quebrei aquele celular que eu tinha achado lá no porta-luva dele. E ele disse que tinha encerrado tudo, que tinha colocado um ponto final naquela história, que não iria sair mais com aquela coroa. Então a gente reatou. Só que com o tempo, alguns meses depois, eu descobri que ele continuava saindo com ela. E o pior de tudo é que eu acabei me deixando levar. Eu me deixei levar porque a vida que a gente estava tendo era uma vida muito confortável. Coisas que eu nunca tive, coisas que eu sempre quis, sempre tive vontade de ter, eu estava tendo, eu estava vivendo. Então eu estava tendo viagens, eu estava tendo conforto, dinheiro. E eu acabei me deixando ficar muito iludida por aquilo tudo, sabe? Então eu aceitei dividir. Mas ao mesmo tempo aquilo me destruía muito por dentro. Então assim, eu não tinha paz. E toda vez que ele saía de casa dizendo que ia trabalhar, na minha cabeça eu já imaginava ele com ela. Então eu não conseguia dormir direito. Qualquer coisa entre nós dois virava uma discussão. E eu vivia ansiosa, insegura, me sentindo muito pequena. Até que um dia eu desabafei com uma amiga porque eu não aguentava mais viver com isso entalado comigo, sabe? E essa minha amiga, ela me abriu os olhos. Ela falou sobre amor próprio, sobre eu me valorizar, sobre o quanto eu estava me machucando para poder viver uma vida que não era minha de verdade. E aquelas palavras que ela me falou entrou de um jeito assim na minha cabeça, no meu coração, que doeu, me doeu muito, mas me acordou também. E aí foi onde que eu criei coragem e terminei com ele, definitivamente, terminei. Porque a confiança, ela já tinha sido quebrada. E sem confiança não existe amor que sobreviva. E depois que eu terminei, foi como se eu tivesse voltado a respirar. Porque pela primeira vez em muito tempo eu tive paz. Mas mesmo assim eu ainda ficava acompanhando os stories dele. E aí eu vi que ele ficou com essa mulher, ele assumiu um relacionamento com ela, ele foi morar junto com ela. E depois eu acho que ela até deu um carro pra ele, não sei se o carro era dele, se era dela. Mas eu vi ele pra cima e pra baixo com um carrão. E aquilo ainda me machucava muito, eu ficava muito mal, eu ainda chorava muito. Então eu decidi bloquear ele também das minhas redes sociais, de tudo. E só depois que eu bloqueei ele que eu consegui me libertar de vez, sabe? E aí hoje eu já estou em outro relacionamento totalmente diferente, um relacionamento leve, saudável, um relacionamento onde que eu vejo que existe amor de verdade, que existe paz e que acima de tudo existe respeito. E hoje, revendo tudo que eu vivi naquele relacionamento anterior, eu penso da seguinte forma, que nenhum conforto vale a nossa paz, que nenhum dinheiro paga a nossa dignidade. E aprendi também o mais importante de tudo, que nunca você deve aceitar menos do que você merece.